Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E olha, não se esqueça de inscrever no canal aqui, GDA Guerreiros Aliança. Muito obrigado por você que tem nos acompanhado, tem nos seguido nas redes sociais. Não esqueça de deixar aquele seu comentário, seu like, é muito importante para que o YouTube venha sugerir esse vídeo para outras pessoas e outras famílias serem impactadas. Quero agradecer as pessoas de outros países que têm nos assistido, como Inglaterra, Portugal, Reino Unido, que têm abençoado com as suas ofertas. Deus abençoe. Espero poder sempre servir e ajudar cada um de vocês, como todos aqueles que vêm presencialmente até o nosso ministério. E hoje a palavra está lá em Lucas capítulo 16, verso 19. E o tema dessa noite é tormento. Confesso que é pesado, mas essa palavra vai ser um divisor de águas na minha e na sua vida. A palavra diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada, ou seja, ele vivia esbanjando, gastando. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou: Pai, então te imploro que mande Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Você está na sua casa aí, você já aperta o cinto para você não cair para trás, porque hoje a palavra é pesada. Mas não é que a palavra é pesada, a palavra é a verdade. É que hoje nós estamos acostumados, estamos tendenciados a um evangelho coach dentro da igreja de motivação. Só que a motivação, ela não gera disciplina, mas a disciplina gera motivação. Você nunca vai acordar motivado, mas se você acordar disciplinado, a motivação vem com a disciplina. Então, quando você estabelece critérios para você ser disciplinado, independente do que as pessoas fazem ou não, aquilo vai gerando motivação em você, porque a sua perseverança vai produzindo em você resultados que em outros não produz. Porque no meio do processo, as pessoas elas vão parando, elas vão desistindo, elas vão largando a mão.
Mas elas querem ter os mesmos resultados que você, não vai ter. Resultado vem com uma sequência de ações que ao longo do tempo vai te trazer um resultado. Então é como eu falei na reunião passada, aquilo que os maiores investidores eles falam sobre investimento, é que o maior arrependimento da maioria das pessoas é não ter começado cedo a investir o dinheiro. Porque se você conversar com um investidor, ele fala que você tem que, desde cedo, investir o dinheiro. Investir em dinheiro e fazer aquele dinheiro num longo prazo render renda passiva, onde você começa a receber dinheiro. Aquilo sem precisar fazer esforço. Mas para isso você precisa começar cedo. Então não tem como você ter uma vida cheio da presença de Deus se você não começar devagar, nos pequenos passos. Mas se você começa, você para, você começa, você desiste, você não vai, você nunca vai ter. Você pode ter experiências com Deus, você pode ter vivências, você pode se mover no sobrenatural, mas você nunca vai ter um relacionamento com Ele. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela me disse assim: olha, eu estou afastado da igreja, eu já tive muitas experiências com Deus, eu já preguei, Deus me usou muito, eu sei como é sentir a presença, eu sei como é me manifestar nos dons, mas eu não sei o que aconteceu comigo, eu esfriei, eu não consigo mais, parece que me falta força, parece que eu não tenho mais vontade, mas eu era tão usado por Deus, o que aconteceu? Eu falei: você nunca conheceu o Mestre. O que aconteceu? Que você nunca conheceu Ele de verdade. Porque se você conhecer Ele de verdade, não tem como você deixá-lo mais. Mas o que eu preciso fazer para conhecer Ele de verdade? Nasce de novo. Pega tudo que você aprendeu até hoje, joga no lixo e começa do zero. Porque quando você começa do zero, você tem a chance dele colocar em você verdadeiramente o coração de Deus. Porque parece que a gente quer chegar até Deus com todos os nossos problemas, com todos os nossos pré-conceitos, mas que para Deus quebrar essas objeções dentro de nós, primeiro nós precisamos nos permitir sermos quebrados. Hoje, antes de vir para essa reunião, eu coloquei no grupo que nós temos aqui da igreja e falei assim: olha, qual é a sua desculpa hoje para não vir para a igreja? Venha, porque a palavra vai ser forte. Por que eu falava isso? Porque eu sabia que Satanás já ia fazer algo para as pessoas não virem. Porque todas as vezes que a palavra ela vai trazer uma liberdade de vida verdadeiramente, o inimigo ele vai tentar para que você não venha. Por isso você que está ouvindo a palavra agora, e aqueles que estão aqui principalmente, é aqueles que Deus escolheu para estar aqui. Agora essa palavra aqui em Lucas, alguns teólogos vão dizer que não foi uma parábola, foi uma história real que Jesus estava contando. Jesus ele está falando de dois tipos de homens. Um homem que era rico, mas a questão aqui não era o dinheiro. A questão era a prioridade. Um homem priorizava aquilo que ele tinha, enquanto Lázaro priorizava aquilo que ele possuía. Porque ter e possuir são duas coisas diferentes. Eu posso ter muitas coisas e não possuir nada. Porque possuir tem a ver com aquilo que eu carrego e não com aquilo que eu tenho de material. Porque tem muitas pessoas buscando aquilo que é material e nunca vai entender aquilo que possui. Quando você valoriza aquilo que você possui, então pode ser acrescentado aquilo que você carrega. Então esse homem rico, ele esbanjava e não usava daquilo que ele tem, daquilo que ele tinha, para beneficiar o reino, para investir no reino, para usar aquilo para o propósito. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é a pessoa. O dinheiro só vai potencializar aquilo que a pessoa é. Se a pessoa ela é egoísta, ela vai ser mais egoísta. Se ela é generosa, ela vai ser mais generosa. Não é isso? Ela só vai potencializar. O problema nunca foi o dinheiro. Se fosse assim, Abraão não era rico, Davi não era rico, Moisés não era rico, esses homens eram ricos, mas o dinheiro não corrompeu. José não era rico. Mas esse homem, Lázaro, não Lázaro que foi sepultado, não, amigo de Jesus, esse é um outro Lázaro, mendigo. A palavra falou que ele foi colocado à porta do rico.
Só que a palavra em grego não é colocado, é esblebeto, que foi jogado. Como assim jogado? Todo mundo que não tem serventia, que pode contribuir para alguém, há uma tendência do mundo te descartar. O mundo te joga, porque você não serve para nada. Enquanto você está oferecendo algo para mim, você serve para alguma coisa. A partir do momento que você não serve mais, que você está preso numa cruz, eu não quero mais você, eu quero outro Deus. Enquanto você está me servindo, está fazendo um milagre, opa, você é o meu Deus. A partir do momento que você parou, crucifica ele, que não serve mais para mim. Então o mundo o tempo todo ele vai te descartar. Você pode trabalhar 10, 20 anos numa empresa. Se o patrão achar que precisa te mandar embora para contratar um mais novo, ele te manda e você foi só um número. Agora o único que valoriza você verdadeiramente é Deus. Mas o que você está fazendo com esse valor? E depois as pessoas reclamam que estão desvalorizadas, que são rejeitadas, são esquecidas. Mas aquele que não te esqueceu, você rejeitou. Eu rejeitei. Nós cuspimos nele, pedimos, então crucificam. E depois queremos que a nossa vida seja transformada. Eu li uma passagem, também na reunião passada, em Lucas capítulo 12, sobre Jesus falando sobre a parábola do rico insensato. No verso 16, um rico, só pegando um gancho naquilo que nós estamos falando, lhe propôs uma parábola: as terras de certo homem rico produziam com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora? Pois eu não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Imagina que ele trabalhou a vida inteira para ter uma vida tranquila, para ele não se preocupar mais com dinheiro, com conta para pagar. Quem que não quer isso? Mas ele chegou a um determinado momento da vida dele, que ele falou: nossa, eu tenho tanta coisa que... o que eu vou fazer? Já sei, eu vou construir um lugar maior ainda para armazenar tudo aquilo que eu conquistei. Ali eu vou guardar todas as minhas safiras e todos os meus bens, quer dizer, todas as pedras preciosas, tudo aquilo que ele tinha de riqueza. E aí eu poderei dizer para minha alma: olha quanta quantidade de bens eu tenho, vamos depositar ali, e ali eu posso me tranquilizar, eu posso comer, beber e me divertir. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tem entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa a riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então quando você fala de oferta para alguém, você fala de dízimo, a pessoa fala assim: eu tenho dificuldade para dar porque eu sou apegado ao dinheiro. Por quê? Vai ficar tudo aqui. Para que esse acúmulo? O que você está fazendo com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos? Para construir o que para você? O que você tem? Uma vez um profeta perguntou isso para mim: o que você tem? Para você falar: é meu. O que é seu? A roupa do seu corpo é seu? É sua? A sua vida é sua? Se a sua vida é sua, daqui quantos dias você vai morrer? Ou você não vai morrer porque você controla ela? Algo que é seu é algo que você possui. Então o que é seu? O que você pode falar é meu. Se Deus falar assim: a partir de hoje eu vou tirar a tua vida, agora. E talvez a palavra que eu vou pregar, você vai falar assim: nossa, mas é duro demais. Só que eu preciso pregar essa palavra, Deus falou. Porque Deus me dizia: e se aquela pessoa que você pregou, que vai ouvir, foi o último dia dela? Eu voltei para ela. Então eu preciso avisar, para que depois não aconteça isso. Então o rico ele esbanjava, enquanto o pobre Lázaro, que era coberto até de enfermidade, os cães lambiam as suas chagas. E os dois morreram. E quando os dois morreram, quando eles abriram os olhos, um estava no paraíso e o outro estava no tormento. Por quê? No Antigo Testamento, nós temos a palavra Sheol. Infelizmente, a correção para o português da Bíblia coloca tudo como inferno, mas existem níveis de inferno. No Antigo Testamento fala sobre Sheol, e Sheol é sepultura, é lugar de tormento. No Novo Testamento, como é grego, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, no Novo Testamento fala sobre Hades,
Só que Hades se divide em duas partes: paraíso, seio de Abraão, e o Hades, que é o tormento, propriamente dito. O que é o Hades, então? Não é um lugar, mas é um estado da alma. Entende que é um estado da alma, um estado de espírito, onde você não tem corpo ainda, porque você morreu, o seu corpo está na terra, você sobe, aí ou você vai para essa dimensão, onde você vai estar com Jesus e os justos, ou você vai estar no lugar de tormento. Agora, esse lugar de tormento, essa pessoa já está condenada. No dia do arrebatamento, quando Jesus voltar com a igreja, que os mortos vão ressuscitar, essas pessoas vão receber corpos. E aí, desse lugar de tormento, ele vai ser lançado, aí sim, no inferno. Mas ele vai passar pelo juízo, porque Deus vai falar para ele o porquê que ele está sendo lançado no inferno. Então, se você morrer hoje, agora, e você não morreu salvo, quando você abrir o olho, você está no lugar de tormento. O que eu estou falando é muito sério. Porque todo mundo acha que não vai morrer agora. Parece que a gente tem você faz um planejamento da sua semana inteira, do seu mês inteiro, e você fica preocupado com as contas que você vai pagar para o resto do mês. Quem garante que você vai chegar até o final do mês? Mas Deus dizia para mim hoje que Satanás mente no ouvido das pessoas, dizendo para elas: tranquilo, você vai dar tempo, ainda dá tempo. E Deus diz para mim: não tem mais tempo, porque se você morrer hoje e você não morrer salvo, você não vai para o céu. Esquece, não vai. E eu falo para você porque essa semana eu tive um sonho com alguém que morreu, alguém que era um assassino e morreu esses dias atrás. Eu não vou citar nomes, era conhecido, ele morreu. Só que eu vi depois esse rapaz batizando nas águas. Eu vi que ele se converteu, ele foi para a igreja e ele se batizou nas águas. E quando alguém se batiza nas águas, o que você pensa? Está salvo. E de repente eu fui levado para um lugar, e nesse lugar tinha um monte de escadarias, e eu sabia que eu estava num lugar diferente. Eu comecei a andar, e alguém estava me levando até esse lugar. E quando eu chego nesse determinado lugar, eu encontrei com essa pessoa que havia morrido, e essa pessoa estava com todos os cortes, justamente da hora da morte. E eu olhava para ela e eu chamava, e essa voz falava para mim: fala com ela, e ela não me ouvia, mas ela estava desesperada e atormentada. E eu falei assim: mas essa pessoa não está salva. E de repente essa voz que me levou até esse lugar disse: está vendo? Ele foi para o lugar de tormento, e aqui ele vai ficar. Eu falei: não, peraí, mas eu vi ele batizando. Não era para ele estar salvo? Ele aceitou Jesus, ele desceu nas águas, não era para ele estar salvo? Então Deus me disse: a salvação não é para quem desce nas águas e sobe. A salvação é para aquele que crê e frutifica nos mesmos frutos do Espírito, aonde o Pai pode se refletir nele. Então tem uma galera achando que aceitei Jesus e fui batizado, vou para o céu. Esquece. Eu vou provar para você na Bíblia que não é. Isso me deu um desespero nessa semana, porque eu falei: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu preciso para ontem arrumar tudo. Eu preciso arrumar tudo, porque senão é fácil. Quantos velórios você já foi e que você chega lá, o morto está ali, nunca fez nada? Aí você fala assim: foi para o céu. Não foi para o céu, senão a Bíblia está sendo mentirosa. Mas quem somos nós para julgar? Não estou julgando, eu estou falando o que a palavra está dizendo. Mas só Deus para conhecer o coração dele, porque Deus salvou o ladrão na cruz, só que o ladrão nunca tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu, a primeira coisa que ele fez foi: eu mereço isso, e eu quero. Então Jesus fala: hoje mesmo estará comigo aonde?
no paraíso. E naquele dia ele foi com Jesus para o paraíso. Tanto é que o rico e o Lázaro, eles têm consciência de onde eles estão. O rico, ele olha e ele fala assim: olha, fala para Lázaro vir aqui. Quer dizer o quê? Que ele estava com 5 sentidos. Ele estava sentindo dor, ele estava ouvindo, ele estava vendo, ele estava cheirando. Fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou em chamas. Ele falou: pai Abraão, me ajuda. Olha que interessante, ele chamou Abraão de pai, mas ele nunca se comportou como um filho. Não adianta você chamar alguém de pai se você não se comporta como um filho. Não adianta você chamar a Deus mora no meu coração. Não adianta Deus morar no teu coração se a tua vida não é uma vida com Deus de relacionamento. Não adianta você falar: minha esposa mora no meu coração, se você vive uma vida de adultério. Não adianta você falar: meu filho mora no meu coração, se você não tem tempo para com ele. Então o teu relacionamento não passa de mentira. Abraão vai dizer, o rico vai dizer pai Abraão. Ele falou filho, ele tratou como filho. Por quê? Porque quando Adão sai do jardim, continua sendo filho de Deus. Mas será que Adão continuou, para Deus continuou sendo filho? Agora será que para Adão, Deus continuou sendo pai? Então hoje nós vivemos de eventos nas igrejas. Sabe por quê? Para poder ter rotatividade na igreja, para as pessoas não desanimarem, para as pessoas não pararem. Então eu preciso fazer evento, eu preciso trazer cantor, eu preciso trazer pregador, eu preciso fazer alguma coisa, porque as pessoas precisam de entretenimento. Sabe por quê? Porque a palavra para elas não é suficiente mais. É como se eu olhasse para minha esposa e falar assim: ó, só você não é suficiente, viu? Preciso ter uma outra na minha vida. É isso, essa é a verdade. Essa é a verdade. É como se eu olhasse para ela e falava: olha, você não é bonito do jeito que é se você não tiver maquiada. Parece que sempre precisa de algum adorno. Nunca é suficiente. Parece que Jesus não é suficiente. Se você for só para a igreja, só para ouvir a palavra e voltar para casa, não aconteceu nada comigo. Pensa alguém te usar dessa forma. Pensa alguém entrar na sua casa e te usar só para aquilo que você pode dar. É assim que Deus se sente todas as vezes que as pessoas vão para o culto e elas não têm a vida transformadas. Eu falo para você porque eu era um hipócrita. Eu falo para vocês porque eu não tinha minha vida transformada. Eu só passei a ter a vida transformada quando eu tive o meu pai espiritual, porque ele foi capaz de despertar eu de dentro para fora, mostrar verdadeiramente quem era Jesus. Então aquele rico, ele está com 5 sentidos, ele está sentindo. Ainda ele não está com corpo físico, mas ele está naquele ambiente. Então quando eu tive essa experiência durante essa semana, eu falei: meu Deus, então precisa haver um arrependimento, é isso, meu Deus? E o que é a palavra tormento? Tormento é uma angústia que você sente até no corpo físico. E essa palavra é para te causar tormento mesmo, não é para você sair bem dessa reunião, é para você sair atormentado. Não, mas Deus não faz isso. Faz. Sabe por que Deus faz? Porque Ele quer incomodar você tanto para você abrir o teu olho e não viver uma vida medíocre de escravo, uma pessoa que mendiga o pão. Deus te chamou para ser príncipe e princesa. Deus te chamou para você comer o melhor dessa terra. Mas não é no banquete do homem, não é na mesa do homem que Deus quer comer com você. A palavra em Provérbios, o maior livro de sabedoria de Salomão, escrito na Bíblia, ele vai falar que é melhor você comer pão e água na mesa com o rei, do que você comer uma melhor carne com Satanás. Deus está querendo resgatar a gente de nós mesmos, e Ele está falando isso para que nós possamos ainda ter a chance de acordar, porque depois que você fechar os olhos, não tem mais chance. Acorda enquanto é tempo. Acorda. Sabe por que o Pai te chama? Porque o Pai te ama. E Ele fala: Abraão, então faz o seguinte, já que eu não tenho jeito, avisa os meus familiares, para que eles não cometam a mesma coisa e fiquem no mesmo lugar que eu. Abraão falou assim: eu já dei para eles Moisés e os profetas. Ele estava dizendo: eu já dei as escrituras. Se as escrituras para eles não é suficiente, nem que ressuscite um morto perto, eles vão se converter.
Meu Deus. A palavra em Mateus 8, 28, diz assim, quando ele chegou ao outro lado, está falando de Jesus, que tinha chegado à terra de Gadara, dos Gadarenos, que tinham endemoniado. 8:28, quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, eram tão agressivos, que ninguém podia passar por aquele caminho, e de repente gritaram: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar, antes do devido tempo? Quer dizer, os demônios estavam atormentados, porque Jesus chegou naquele lugar. Por quê? Porque todo aquele que não quer Deus verdadeiramente, ele fica atormentado, ele não aceita, ele fica inquieto. Aconteça o que acontecer na tua vida, não abre mão de Deus, não negocia. Eu tenho falado isso todos os cultos, não negocia. E nós estamos dentro de um tempo que é o jubileu. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o jubileu toda semana. É pessoas de outros ministérios ligando para mim, é pessoas de outros países ligando para mim, é pessoas querendo fazer videochamada. Pelo amor de Deus, como é que faz para eu viver esse jubileu? Eu não quero ficar fora desse jubileu. Parece que as pessoas estão desesperadas. Mais uma vez eu vou falar sobre jubileu. Israel nunca mais comemorou jubileu. Esse ano Israel está comemorando o jubileu. Começou em setembro, vai acabar em setembro agora. Ano 5.783. Não vai ter outra oportunidade, só daqui a 50 anos. O céu está aberto. Sabe o que é o jubileu? Você tem a oportunidade de começar a tua vida do zero. Você tem a chance de começar a tua vida do zero, como se você nascesse de novo. No jubileu, tudo aquilo que você foi roubado, você vai ser restituído 3 vezes mais. Mas para você começar uma vida hoje com Deus, você fala assim: mas quando eu era do mundo eu era próspero. Quando eu vim para Jesus, parece que eu piorei o negócio. Como é que é isso? O mundo jaz do maligno. Então quer dizer que todo mundo que conquista as coisas foi Satanás que deu? Não. Se a pessoa ela seguiu o princípio, ainda que ela não conheça a palavra, Deus prospera ela. Mas tem pessoas que fazem pacto, tem pessoas que oferecem, dá oferendas para ter riqueza. A gente sabe de pessoas famosas que fazem isso. Mas tem pessoas que seguem o princípio e são ricos. Agora deixa eu te falar algo sério. Se você esbarrou em Jesus, ou Jesus esbarrou em você, e você teve um contato com Ele durante a sua vida, e Ele está te chamando, e a partir do momento que você aceitou e você batizou, você não tem outro caminho. Se você não seguir os princípios dele, você não prospera. Por quê? Porque a partir do momento que você aceitou e batizou, você estava dizendo o seguinte: eu pertenço agora a esse reino. Então esse negócio de você ficar firme e não firme não cola mais. E hoje eu vou tanto presencial como você que está na sua casa. Pode ver que eu nem trouxe o cajado mais, hoje eu trouxe. Porque Deus mandou eu fazer uma pergunta para aqueles que querem e para aqueles que não querem. Não dá para você ficar, eu sou às vezes firme, às vezes não. Se você não quer ser firme, então você vai fazer uma oração hoje comigo: Jesus, eu renuncio à tua presença. E aí você segue sua vida. Pronto. Não vai fazer isso. Você tem que decidir. Em cima do muro você não pode ficar. Porque a palavra fala: seja quente ou seja frio, seja morno, eu vou te vomitar. Então, se não for para você ficar firme na presença, se não for para você seguir princípio, se você não for para ficar olhando o inveja do outro, por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro consegue e eu não consigo? Você vai fazer uma oração hoje: Jesus, a partir de hoje eu renuncio à tua presença e eu vou viver a minha vida. É isso. Simples. Você não precisa mais vir na igreja só para dizer que foi. Você não precisa mais dar satisfação para ninguém. Vive a sua vida. Você fez oração, resolveu o problema.
A palavra diz sim, sim, não, não. O que passa disso é de Satanás. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Ah, mas é que eu não estou preparado. Se Jesus voltar para você hoje, você morrer, você vai estar preparado? Ah, não, eu preciso estar preparado para saber o que eu vou decidir. Se você morrer hoje, você não sabe como você vai decidir. Você vai ter que decidir. Quando a minha filha nasceu, a Raquel, ela foi para a UTI, o médico falou que ela ia morrer. Quando que eu ia imaginar que eu ia ter um filho que ia nascer praticamente quase morto? E aí? Só que isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. E eu falava para Deus, mas as pessoas vão falar para mim que elas não estão preparadas agora. Pode dar um tempinho para elas. Deus falou assim, não tem tempo, esquece. Apresenta para elas. Se elas não quiserem, é a decisão delas. Ei, olha essa palavra. É por isso que muitas pessoas não vieram aqui hoje. Talvez você vai mudar agora aí de canal aí, porque não quero ver isso não. Você quer ouvir o quê? Porque hoje tem pregação no TikTok, que você vê as pessoas pregando, dizendo, você é Coca-Cola ou você é Dolly? Se você for Coca-Cola, você nunca vai ser Dolly. Pelo amor de Deus. Prega a palavra, a verdade. Será que os apóstolos, se pregassem hoje, estariam vivos? Mas no Antigo Testamento, Ananias e Safira chegaram diante de Pedro. Quando deram dinheiro para Pedro, Pedro falou assim, é esse dinheiro que vocês estão dando da propriedade de vocês? Eles nem precisavam dar o dinheiro. Mas eles chegaram diante de Pedro e falou assim, não, é tudo sim, eles mentiram. Pedro falou assim, você não mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito Santo, caiu morto. Agora imagina, se você vem na minha igreja, 2 pessoas mentem, eu faço essa oração, a pessoa morre, o que vai acontecer comigo? Ser preso. Não pode, isso está errado, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Será que os apóstolos estivessem vivos hoje, estariam vivos? Continuariam vivos? Se você vê uma igreja cheia de gente, uma igreja vazia, você vai em qual? Aí você fala assim, aquela igreja está bombando, porque tem sempre pessoas. Aí você pega o maior evangelista da Bíblia, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Quantos seguidores ele tinha? Morreu sozinho, eu fui no calabouço lá em Roma. Sabe onde ele ficou? Dentro de uma cisterna. Pedro e Paulo ficaram no mesmo lugar, só que quando um estava chegando, o outro estava saindo para a morte. E um passou perto do outro e só deu aquela olhada assim, sabe, você vai, eu estou indo. E Paulo colocou a cabeça, e o carrasco veio e cortou a cabeça dele. Os verdadeiros homens de Deus não tinham uma multidão seguindo eles, porque ninguém quer a verdade. Só que a verdade de Jesus, ela te liberta. Você vive uma vida que outras pessoas não vivem. Você experimenta o que outras pessoas não experimentam. Eu tenho vivido coisas com Deus que as demais pessoas nem sabem que existe. Os meus filhos espirituais que estudam comigo na mesa conhecem coisas hoje que as demais pessoas não sabem. Nem imagina que sonha isso. E olha que eu estou ensinando para eles o básico. E eles ficam assim, nossa, mas como que pode uma coisa dessa? Então a palavra em Mateus, capítulo 10, no verso 32, diz assim, assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também o declararei diante do meu Pai que está no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então quando você tem vergonha de verdadeiramente tomar um posicionamento, Jesus está dizendo, eu vou te negar diante do meu Pai.
Por que você acha que está vindo tanta enchente, tanta morte no mundo, tanta guerra, destruição? Enchente que está matando pessoas, levando casa embora. Por que você acha que está acontecendo isso aí? É a natureza que está virada, ao contrário? Você acha que as coisas acontecem porque acontecem? As pessoas não querem saber da palavra. Essa é a verdade. Agora, eu vou pregar, eu preciso pregar. Se alguém vai acreditar ou não, vai fazer ou não, aí já não é comigo mais. Eu preciso só fazer aquilo que Deus me pediu. Olha o que a palavra diz em Lucas capítulo 13, no verso 22. Palavras de Jesus. Fala, palavras de Jesus. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Peraí, você não está entendendo. A porta é estreita. E ele está falando que além de ser estreita, você tem que se esforçar para entrar. Pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Está na sua Bíblia aí. Além de da porta ser estreita, você consegue passar por uma porta estreita? Dependendo da largura, você não passa. Ele está falando que você tem que se esforçar para isso. Porque além de ser difícil, você vai ter que pagar o preço. Porque todo mundo parte do princípio de que salvação é de graça, então é fácil. Não. É de graça, mas custou caro. Se você não valorizar aquilo que você tem nas suas mãos, você perde. Pega um bebê de colo, seu filho, sua filha. Tem valor para você ou não? Quanto custa? 10 mil? 1 milhão, você troca? Não, não tem preço, não é? É muito valor. Ela precisa do quê? Esse bebê? De cuidados, como o quê? Trocar fralda, dar de comer, banho, porque senão assa, fica fedido, não é isso? Tem valor ou não? Muito. Preço? Não tem. Aí você pega, é seu, está na sua casa. Você deixa ela na cama e fica olhando para ela. E ela vai chorar, ela vai pedir o seu colo, você não faz nada. Ela vai com fome, precisando trocar de fralda, tomar banho, você não faz nada. Você vai deixar. Aí você está com fome, você sai, você come alguma coisa, você volta, e ela continua. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai morrer. Mas ela é sua, estava sobre os seus cuidados, sobre a sua casa, sobre os seus olhos e morreu. A salvação é a mesma coisa. Você recebeu de graça, está à sua disposição. Se você não cuidar, você perde ela. E Jesus vai dizer: muitas vão procurar e não vai conseguir. Quando o proprietário da casa estiver levantado e fechado a porta, Jesus está falando do pai, porque o pai está sentado. A hora que o pai levantar e fechar, vós do lado de fora vai começar a bater e vai exclamar: Senhor, abre-nos a porta. Ele contudo vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós vai insistir: nós comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa e pregava em nossas ruas. Olha, eu estava na igreja lá, eu servia. No entanto, ele afirmará: não conheço, tampouco sei de onde sois, retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis e praticar o mal. Espera aí. Quem estava na igreja, servindo à mesa, sentado na mesa, Deus está dizendo que
Ele vai mandar sair fora porque é mal. Imagina quem está no mundo. Morreu, foi para o céu. Você acha mesmo? Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Só que eu posso falar para você qual que vai ser a maior dor? Não é você chegar no reino do céu e ficar olhando como esse rico olhou, o Lázaro ali do lado de Abraão, e como Deus falou, você vê Abraão, Isaque e Jacó. Vai doer? Muito. Mas sabe o que vai doer mais? Você vê alguém da sua família que subiu e você não. Eu falo para você com propriedade naquilo que o Espírito Santo trata comigo, sobre o que é o seu galardão. Só que a salvação é individual. Pois virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão seus lugares à grande mesa do reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Jesus, ele prefere alguém que verdadeiramente seja sincero e rasga da frente dele, do que fica assim: ah, eu não sou digno, eu não sou preparado, ah, eu não me sinto bem. Você nunca vai ser digno, porque não é por dignidade, é graça. Ninguém está preparado, ninguém é santo para estar na igreja, todo mundo é doente, por isso que precisa dele. Mas a diferença é aquele que reconhece, quer transformação, e daquele que se acomoda. Ele está dando a oportunidade para nós verdadeiramente acordarmos. Quais são as igrejas hoje que pregam sobre pecado, arrependimento e santidade? Você não vê. Não prega-se mais, não prega mais, não prega. Mas, apóstolo, e as pessoas que morreram antes de Jesus? Foram para onde? Porque não conheciam Jesus, não podia ir para o seio de Abraão. Para onde que eles foram? Eles foram para o lugar de tormento. Na verdade, aqueles que eram salvos, como Moisés, por exemplo, e outros, os profetas, foram para o seio de Abraão. Mas aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e foram para o lugar de tormento antes de Jesus, o que aconteceu? A palavra em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele vai dizer: o que aconteceu com essas pessoas? Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Abraão vai dizer que não tinha como quem é do céu descer no tormento, e quem quer do tormento e subir para o céu. Mas Jesus morreu e ele desceu, beleza? Ele foi e pregou. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo agora também vos salva, o qual não é, olha ele falando do batismo, não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Jesus está dizendo, o batismo verdadeiro não é você mergulhar nas águas, é você ser transformado no Espírito. Agora, o tremendo não é Jesus morrer e descer na sepultura dos mortos, é porque ele desceu, ele pregou para aquelas pessoas que estavam no lugar de tormento, e pegou essas pessoas e levou para o paraíso. Agora, como ele passou pelo abismo? Você entende o que eu estou dizendo? Se você não estiver conectado com a palavra comigo, você não vai entender o que eu estou falando, porque Satanás não permite que você escute a palavra e perceba. Eu vou repetir para você entender mais uma vez. O rico está falando para Lázaro, para Abraão, deixa ele vir aqui me ajudar, e Abraão vai dizer, não tem como os que estão lá virem para cá, e nem os que estão aqui para ir, porque existe um abismo no meio.
E o abismo é a parte profunda do Hades. É uma consistência de tormento mais profunda, onde anjos caídos, acorrentados estão lá. Não tem como então quem está aqui passar para lá. Jesus estava no tormento e leva esse povo para o céu. Como que ele passa pelo abismo? Você entende que quando Deus ele quer te resgatar, não existe impedimento para Ele? Não existe abismo, não existe distância. Agora, eu já ensinei isso para os meus filhos sobre esse abismo, não sei se eles vão lembrar da aula, sobre os níveis. Se lembrar, vai conseguir entender o porquê por como Jesus passou para lá. Mas o fato é que não existe impedimento para eles. Mas apóstolo, você não fica com medo de pregar palavras assim, as pessoas não quiserem mais? Sem medo nenhum, de verdade. De verdade. Se as pessoas um dia elas não quiserem mais, falar assim, olha, obrigado, mas a gente não quer isso. Sabe o que eu faço? Eu pego as minhas coisas e vou embora. Eu sei o caminho já. Eu já conheço o caminho. Eu sei por onde andar. Eu sei como encontrar Ele. Mas eu estou aqui pelo tempo que Deus determinou para mostrar para você que também você pode conhecê-lo. Paulo vai dizer, eu não me glorifico em nada, mas se eu posso me gloriar em alguma coisa, me glorio em conhecer o Mestre. Eu conheço Ele. Eu conheço de sentar com Ele para tomar café. Eu conheço Ele de estar na sala de madrugada chorando, e a minha esposa olhar do quarto e não conseguia adentrar a sala porque a atmosfera está tão poderosa que ela não consegue chegar perto. Eu não conheço porque eu vi milagres acontecendo, porque eu ministrei nas igrejas. Eu nem ministro mais nas igrejas, porque você vai para ministrar nas igrejas e tem tempo para ministrar. As pessoas não sabem o que é honra, honrar um profeta, receber um profeta, não sabe, não tem princípio de honra mais. Você tem que fazer dentro do cronograma, senão o povo cansa. Ai não, senão o povo... Uma das últimas igrejas que eu ministrei, eu falei sobre a oferta do cordeiro. A pessoa, ela chegou para mim no final do culto, ela falou assim, eu sei que Deus falou para mim sobre a oferta, mas eu não vou dar. Falei, então você não precisava nem vir falar comigo. Ela, eu não vou dar meu dinheiro, mas eu queria ter a vida transformada. Aí eu falei para ela, então que a partir de hoje que a partir de hoje a tua prosperidade nunca mais floresça, porque você negou a Deus. Você saber que é para você fazer, você negar a Deus? Em Marcos 16 diz assim, ó, aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. E a gente acha que é só acreditar. Eu acredito. Só que ninguém continua lendo a palavra. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, e em línguas novas falarão. Pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Então quem crê e é batizado tem que manifestar sinais. E o primeiro sinal que você de fato é convertido é a sua transformação dentro da sua casa. Como você trata a tua esposa, como você trata o teu marido e como você trata os teus filhos. Se eu olhar na tua casa e a tua casa não for edificada, eu vou falar para você que você é um falso crente. É a mesma coisa eu chegar para você e falar assim, olha, eu sou casado há 30, 40 anos, só que todos os dias eu só brigo com a minha esposa, eu xingo ela de tudo quanto é nome, eu brigo com os meus filhos. Você vai acreditar no meu casamento? Agora, onde você quer estar? Aí as pessoas vêm falar para mim assim,
Hoje não dá para ir no culto porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Faz o seguinte, pega o que você falou e aplica no seu trabalho. Ah, não posso, porque senão eu posso perder o emprego. Sabe por quê? Porque o seu Deus é o dinheiro. Não tem desculpa. Essa é a verdade, não tem desculpa. Porque na hora que você precisa, na hora que você passa o maior perrengue, você corre para quem? Ai, Deus, me ajuda. Ai, Deus, não é, a gente não faz isso? Ai, Deus, não, se o Senhor me der agora, eu prometo que eu volto. Não é assim? O ser humano é sem vergonha, cara. Só que existe um tempo que você é menino e um tempo que você vira homem. João vai dizer isso. Quando eu era menino, eu falava como menino, mas hoje eu sou homem. E Deus não quer que você viva mais essa inconstância espiritual. Deus quer que você permaneça. Quando eu viajo para o sul, quando eu vou agora em abril, com a minha esposa e minha família novamente, por isso a gente vai ficar 2 dias fechado a igreja aqui. Eu vou gravar alguma coisa pelo celular para vocês serem alcançados. Eu vou para lá e não tenho vontade de ir embora não. Sabe por quê? Porque eu estou diante de pessoas que são apaixonadas. Nessa última viagem que a gente foi, que foi em setembro, né, filha? Que nós fomos em setembro, eu vi uma das cenas mais impressionantes até hoje. Olha que eu já viajei para muito lugar. Eu vi um ônibus de pessoas do Uruguai que foram até lá. E lá para você subir o monte é alto. Demora uns 15 minutos de carro para você subir, é bem alto. Fica tipo em cima das montanhas. E aí estava chovendo muito. Eu tinha alugado um carro automático. E aí não estava dando tração para subir, estava até difícil. Eu fui passando com o carro, estava os outros filhos espirituais meus, nós estávamos subindo. E estava esse ônibus subindo, cheio de pessoas do Uruguai. Jovens, mulheres, velhos, crianças. Chovendo, aquele barro. Quebrou o ônibus no meio do caminho. Só que eles saíram lá do Uruguai. Aí o que você pensa? Ah, não vai descer nessa chuva, né? De repente você vê toda a galera descendo dos ônibus e começa a subir a pé. As mães tirando a blusa, colocando nas crianças, os pais cobrindo os filhos, os jovens. E a gente subiu e ficou lá, e o profeta começou a ministrar sobre a nossa vida. E de repente um passarinho veio e parou a chuva, o passarinho veio e pousou na árvore. E ele falou assim: deixa eu ministrar antes que o povo do Uruguai apareça. Porque a hora que eles chegarem aqui, eles não vão se contentar com pouco, porque eles têm muita fome pela presença. Depois de algumas horas, eles chegaram, chorando, lavado de barro, chorando, mas de alegria, ali pela presença. E uma das cenas mais fortes foi um menino, que estava no dia do aniversário dele, que ele estava lá, a gente estava num pátio assim, que ia receber a unção, e estava todo mundo, um caindo em cima do outro, ninguém conseguindo ficar em pé, um rindo, o outro chorando. E esse menino devia ter uns 16, 17 anos. E ele chorava muito, porque foi para ele uma conquista. E sabe o que ele fez para estar ali? Ele não tinha dinheiro. Ele vendeu a bicicleta, ele vendeu coisa na rua. Ele chegou lá sem R$1 para vir embora para casa. Ele não sabia como ele ia voltar para casa. Mas a alegria dele é porque ele tinha pagado o preço para estar ali. Então quando alguém fala para mim: olha, eu queria, mas não está difícil, para mim soa como desculpa. Porque tudo aquilo que a gente quer de verdade, a gente consegue. Só que o que mais emocionou ele, e de repente ele caiu no chão na unção, e o pai, o Joel Engel, rasgou um envelope e jogou sobre ele um cordeiro. Algumas notas, e as pessoas foram jogando dinheiro, sabe? Aquele menino nem imaginava isso.
E eu também tirei minha oferta, joguei, e todo mundo começou a abençoar ele. Mas o que mais emocionou ele foi um rapaz do ministério tirar um agasalho e dar para ele. Ele pegava o agasalho e ele chorava. Por quê? Porque alguém que valoriza o reino, ele não valoriza coisas superficiais. Mas ele sabia que alguém estava dando aquilo por amor. Então qual é o estilo de vida que você quer e para onde você quer ir? Se você morrer hoje, se você morrer agora. Antes eu ia em pregações e ouvia isso e não dava crédito. Ah, mas eu não vou morrer agora. Mas a verdade é que a gente não sabe. E Deus está nessa noite te convidando para você viver o extraordinário de Deus. Para você tomar uma atitude e falar: a partir de hoje, eu vou ser a resposta de Deus na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque aquilo que está dentro de você é resposta para o outro. Às vezes você não é pastor, você nunca vai ser uma pessoa famosa, você não vai ser profeta, apóstolo, você não tem chamado para os 5 ministérios. Mas às vezes o que você carrega é a resposta para o outro viver o que Deus precisa. Você entende? Às vezes está só na sua vida. Só que se você negligenciar tanto, Deus ele não vai permitir mais você ser, e Deus vai levantar outro. Alguns meses atrás, eu e minha esposa, nós fizemos um ato profético muito forte. E Deus falava para mim sobre uma pessoa específica. E Deus falava sobre essa pessoa, de forma particular, sobre o que ela carregava. E passou-se o tempo. E Deus falou para mim assim: agora eu não quero mais dessa pessoa. Eu vou levantar outra. Então tem coisas que você tem na sua vida, depois que você esbarrou em Jesus, esquece. Se você não for resposta, Deus vai levantar outro. Só que você não tem que ser resposta com aquilo que você tem. É você, Deus quer você. Você. Deus quer você, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, com todas as suas impossibilidades. Deus quer você. Eu prego, eu falo aqui. Às vezes você pode achar: nossa, o apóstolo Derek faz isso, cura, milagre. Mas às vezes tem pessoas mais usadas que eu. É como essa história dessa aliança. Eu já vou encerrar. Sabe essa aliança? Essa aliança de ouro? É ouro, ouro puro. Ouro maciço. Até o cara que fez a aliança para mim, ele falou assim: olha, nunca fiz uma aliança dessa. Porque quando eu cheguei lá, eu falei assim: cara, eu queria uma aliança. Ele falou: não, isso aqui é um anel, né? Eu falei: não, é aliança. Não é anel, não é aliança. Ele falou: eu não vou discutir. Quando eu comecei a explicar para ele, ele falou: é aliança mesmo. A primeira vez que nós tivemos contato com o nosso pai espiritual, nem era o nosso pai, a minha esposa deu a nossa aliança de casamento, de oferta, lá em Santa Bárbara do Oeste. E Deus falou: você sabe o que essa oferta da tua esposa gerou na tua vida? Uma aliança comigo. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas têm aliança com Deus. E menos ainda, Deus tem aliança com ela, para te chamar de amigo. Pega na Bíblia quantos Deus chamou de amigo. Quantos Deus chamou de amigo? Só Abraão e Moisés. E Deus falou para mim: eu vou fazer uma aliança com você, porque você é meu amigo. Ah, não, mas está se achando. Eu preciso falar a verdade. Se você acha que não, você ora a Deus e pergunta para Ele. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu falei: Deus, como que eu vou fazer essa aliança? Deus falou assim: em cada igreja que você for, eu vou levantar pessoas que vão te dar uma aliança de casamento. Então tem muitas alianças de casamento aqui dentro. Aí eu falei assim: mas aí eu fui ver quanto que ficava. Muito caro, mas muito caro, porque depois de pronta ela vale mais ainda. E de repente apareceu um casal e me deu um par de aliança. Foi o primeiro par de aliança que eu recebi.
Falou, a gente queria dar essa aliança. Não podia imaginar. E eu fui guardando. Em cada igreja que eu ia, eu recebia aliança. Sem falar nada de aliança, nem contar testemunho. As pessoas arrancavam e davam. E eu guardei todas essas alianças num pote. E nenhum lugar que eu ia, conseguia fazer aliança do jeito que eu queria. Mas a primeira resposta de Deus está aqui. Eu não teria essa aliança se não fosse casais que dessem essa aliança para mim. Esse ouro. A matéria-prima para fazer aliança com Deus. Eu não teria. Então a resposta estava neles. E depois que eu tive toda essa aliança, deixei lá. E não achava mais um lugar para fazer aliança. Foi então que minha filha ficou doente. E nós precisamos ir para São Paulo. No Instituto da Criança. E Deus levantou mais uma pessoa, o meu filho espiritual, que falou, pode deixar, eu levo o senhor, pai. E ele descobriu alguém que faz aliança. E quando eu chego lá, eu falei para o rapaz, eu quero assim, 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 com essa confecção do ministério, que é o leão, o escudo, a espada e as asas de águia, que uma toca na outra. Ele falou, é tanto. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro não. Eu só tenho essas alianças. Ele falou, olha, vai ser difícil, hein? Pagar com as alianças, o design, para fazer tudo. Ele falou, vamos ver, a gente pesa. Se der, eu faço. Mas eu acho difícil. Falei, pode pesar que vai dar. Eu sei o que Deus tem comigo. Ele pesou, ele falou tinha que dar tantas gramas, não me lembro agora mais. E quando ele pesou o saquinho, deu exatamente as gramas que ele falou. Ele falou, não acredito. Ele falou, a minha palavra, porque ele só faz aliança para grandão. Só para cara famoso. Ele falou, pode deixar por minha conta, eu vou fazer aliança para você. O design dela eu faço para você. Então essa aliança, eu contei assim, resumido, porque tem história de casamentos aqui. Tem a história de um filho espiritual que me levou até um lugar. E tem a história da recuperação da minha filha que estava para morrer. A junção de cada pessoa fez uma aliança. Então às vezes você acha que você não é nada. Às vezes você acha que você não tem valor. Que você não serve para nada. Que você é só mais uma pessoa. Não! O que você carrega é a resposta que Deus precisa na vida do outro. Mas não negligencia isso. Porque Deus está te chamando para você viver isso hoje. Para você viver isso hoje. Amém? Glória a Deus. Espero que você seja abençoado com essa palavra. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Você pode continuar abençoando esse ministério. Nos ajude a honrar com o nosso compromisso. Aqui no cantinho da tela, ó, o QR Code para você mirar o teu celular e fazer a tua contribuição. Aqui embaixo do vídeo, você pode ver na descrição, tem o Pix. Continue nos abençoando. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar na tua vida de forma poderosa. Obrigado. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.